E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu ver se já está gravando. Já está gravando. Vamos dar início ao nosso trabalho sobre vitaminas e outros minerais, né? Estou aqui para apresentar o nosso grupo, composto por Anne, Carolina Teixeira Vidal, Felipe Franquilino, eu, Berson, Yara da Conceição e Maria Clara. Vou iniciar falando aqui com vocês um pouco sobre a vitamina A. Falar sobre a vitamina A é preciso falar um pouco sobre as fontes dessa vitamina A. Então, ela vai ser encontrada na natureza nos alimentos de origem mineral, ou melhor dizendo, animal, sendo o fígado, leite, ovos, por isso que eu coloquei um ovo e um fígado aí para representar, sendo que nesses alimentos ele vai estar em forma de retinol. Em alimentos de origem vegetal, a gente vai ter como os vegetais folhosos, verdes escuros, como eu coloquei o brócolis aí, alguns legumes, e frutas amarelas, como eu coloquei numa mão aí, na forma de carotenoides. Então, esses vegetais amarelos, cenoura, abóbora, batata doce, etc., tudo isso vão ser ricos em vitamina A em forma de carotenoides. É uma vitamina lipossolúvel, e por ser uma vitamina da família dos compostos lipossolúveis, eles vão ser designados como ácidos retinóicos, e especialmente a vitamina A tem três formas: as retinóis, os beta-carotenos e os carotenoides. Então, a gente vai ter esse retinol, mais conhecido como vitamina A pré-formada, né? Então, por ser lipossolúvel, a gente vai precisar de um lipídio para que ela seja digerida. De maneira geral, ela vai ser consumida em forma de palmitato de retinila. Esse palmitato de retinila no intestino, esses ésteres vão ser hidrolisados e vão sofrer essa ação dos lipídios, né, da bile, do suco pancreático, formando o retinol. Esse retinol que a gente já mencionou, ele vai ser absorvido, então, nesse intestino, quando se liga aos quilomicrons, né, que são proteínas transportadoras, para transportar esse retinol para dentro do fígado, onde ele vai ser armazenado. Então, essa é a estrutura da vitamina A, e como eu falei, ela compõe a rodopsina, né? Então ela vai ser necessária para essa visão, vai ser importante para a visão. Por quê? Porque na falta da rodopsina, da vitamina A, que faz parte da composição da vitamina A, a gente vai ter um quadro que é chamado de cegueira noturna, ou como eu coloquei aí, nictalopia. Então, quando ocorre isso, a gente pode ver pela figura essa diferença quando a gente não tem vitamina A no corpo e quando a gente tem vitamina A no corpo, o indivíduo ele vai passar a enxergar melhor à noite, ou quando não tem, quando está em carência de vitamina A, uma pessoa tem uma dieta carente de vitamina A, a gente vai ter esse escurecimento da visão, né? Agora, passando para um caso mais grave, a gente, quando pensa no ressecamento da córnea, da conjuntiva, pode agravar essa nictalopia e causar lesões que vão causar, que podem levar a cegueira permanente, né? Então, vai ser conhecida esse quadro como xeroftalmia, e essa carência da vitamina A, então, ela vai trazer esse aspecto áspero, não vai trazer esse aspecto não só de ressecamento, não só para a córnea, né, mas para um aspecto mais ácido áspero, perdão, e seco da pele. Então, esse composto biológico ele é importante para a manutenção também desses tecidos epiteliais que revestem o corpo e cavidades. Quando a gente começou a falar de algumas funções já da vitamina A, vamos continuar falando sobre essas funções, como a visão. Ela pode ser importante para a diferenciação celular, para o crescimento, para o desenvolvimento ósseo e ações do sistema imunológico. Eu vi ações metabólicas, como a regulação
da hipotireoide, mas vamos focar nessas principais que eu quero elencar aqui a vocês. Falar da visão é entender que na córnea e na conjuntiva, a vitamina E ela vai ser essencial para essa diferenciação das células e manutenção da integridade estrutural desses tecidos. Então, apesar dessa córnea ser avascular, não possuir vasos sanguíneos ali, ela vai receber a vitamina pelo fluido lacrimal que as glândulas lacrimais vão sintetizar e secretar RBP. Então, nessa deficiência de vitamina A, a produção dos mucos pelas células calciformes das membranas conjuntivas decresce. Então, vai causar justamente essa xerose, né, a secura da córnea, e é interessante porque pode causar as manchas de Bitot, que a gente vai mencionar mais à frente. Mas, ainda falando sobre algumas funções, é importante a regeneração tecidual. Então, esse revestimento, o revestimento de muitos tecidos vão se tornar achatados ou escamosos, secos e caracterizados pela deficiência de vitamina A. Mas também, falando de imunidade, a gente vai ter que nesse déficit, as pessoas, os indivíduos vão estar mais suscetíveis a infecções naturais, ou eles podem responder mal a desafios imunológicos. Então, uma pessoa que tem baixa concentração ou baixa disponibilidade de vitamina A no seu corpo, não tem armazenamento de vitamina A em forma de retinol no seu fígado, ele vai ter respostas imunológicas mais lentas. Pode ter, né? Falando sobre essas doenças associadas, a gente pode ter uma carência, pode ter uma anemia carencial ferropriva. Mas por quê? Porque quando a gente fala da deficiência da vitamina A, a gente vai ver que ela a vitamina A influencia diretamente nesse metabolismo do ferro. E com a diminuição dessa incorporação do oligoelemento nas hemácias, vai haver essa redução da mobilização dos depósitos hepáticos, né? Dificultando essa diferenciação das hemácias. Então, com essa deficiência da vitamina A, que muitos chamam de DVA, a gente vai ter, juntamente com a anemia carencial ferropriva, uma dificuldade mesmo de administração de medicamentos com ferro, medicamentoso, que talvez não tenham eficiência, porque uma vez que o ferro não pode ser incorporado nas hemácias, ele não consegue não consegue agir de maneira metabólica que ele deveria. Falar sobre, agora, um pouco dos exames laboratoriais que a gente pode encontrar para entender sobre essa carência da vitamina A ou não, a gente vai ter essa viscosidade de sangue. Por quê? Porque quando a gente pega os valores de referências que está aqui nessa tabela, com a idade e compara, essa é a palavra, compara com o resultado de um exame, a gente vai ver que pode ser um exame complementar para esse diagnóstico da cegueira noturna. Então, o paciente às vezes se queixa de uma visão mais escurecida à noite, distúrbios cutâneos, então a gente pode ter essa suspeita de deficiência da vitamina A, e a viscosidade do sangue pode ser um exame complementar. Falar ainda de exames laboratoriais, a gente vai ter o teste de resposta relativa à dose, o RDR, que nada mais é do que, como a maior parte da vitamina A é armazenada no fígado, a gente vai ter esse teste basicamente como um cálculo da RDR, que é a resposta relativa à dose, para uma medicação confiável ao armazenamento da vitamina A. Então, quando a gente tem valores de referência abaixo de 10%, ou melhor dizendo, valores de referência acima de 20%, indicam que há uma depleção das reservas hepáticas. Então, a gente vai medir com esse RDR o quanto de vitamina A gente pode ter disponível ali no fígado. Pessoal, continuando ainda aqui comigo, eu queria falar agora da vitamina K. E a vitamina K, lembra de alguma coisa?
Assim como a vitamina K ela vai ser uma vitamina lipossolúvel, vai estar presente nos fígados, nos vegetais verdes escuro folhosos, como espinafre, couve, tudo que a gente falou já da vitamina A. Então, eu trouxe como diferencial ainda aqui a manteiga, e quando eu falo manteiga, eu estou me referindo a gorduras, perdão, e óleos vegetais, que vão ser ricos em vitamina K e pode ter a presença de vitamina A também. Falando da fonte, agora eu queria falar um pouco dessa característica química que vai ser a fórmula da vitamina K, que a gente vai ter 31 carbonos, 46 hidrogênios, 2 oxigênios e uma massa molar de 450,7 gramas por mol. Essa é a estrutura da vitamina K e ela vai ser armazenada no fígado justamente como os subgrupos K1 e o K2, né? Eles vão estar, além de armazenado no fígado, a gente vai encontrar ainda essa vitamina K em baixas concentrações, claro, nos nódulos linfáticos, nas glândulas suprarrenais, pulmões, medula óssea, rins. Então, todo esse armazenamento de vitamina K no fígado é limitado, porque ela vai estar distribuída de outras formas no organismo. Além disso, ela pode ser transportada por via sanguínea aos demais tecidos do corpo ligados a lipoproteínas, mas não existe uma proteína específica que ligue, diferente de outras vitaminas lipossolúveis. Falando em algumas funções da vitamina K, a gente vai ter, eu elenquei algumas dentre tantas, as mais principais, que é controlar a síntese de proteína, que seriam os fatores de coagulação. Então, além de ela controlar os fatores de coagulação, a gente vai ter ela vai ser cofator essencial para essa conversão do ácido glutâmico em ácido gama-carboxiglutâmico. E quando eu falo isso, é importante entender porque eles têm papel importante na hemostasia, através da ativação desses fatores de coagulação. Então, estão intimamente ligados aos distúrbios hemorrágicos. Os controles de coagulação, eles vão ser importantes também para esse controle de sangramentos e favorecem essa cicatrização, né? Então, por atuar também, pode atuar também no sistema enzimático carboxilase dependente, é presente na membrana hepática e pode ser responsável pela biossíntese desses fatores de coagulação. Então, falando sobre deficiência dessa vitamina K, há um prejuízo na carboxilação, gerando proteínas que não vão ser carboxiladas, então vão ser formas desprovidas de uma atividade biológica. Então, a vitamina K ela vai ser precursora para uma melhor efetivação da carboxilação dessas proteínas. Eu trouxe esse esqueminha aí, falando um pouco de como as plaquetas elas vão ser levadas a ter uma lesão do vaso sanguíneo, juntamente com as fibrinas, que a gente vai mencionar mais à frente. Vamos lá, algumas causas, ou a deficiência da vitamina K em si, ela clinicamente, ela significa que ocorre com a má absorção dessa vitamina por vitaminas lipossolúveis secundárias, como a icterícia obstrutiva, ou pode ocorrer ainda com a má absorção causada por doenças que estão ligadas ao intestino delgado. Então, a doença celíaca, a fibrose cística, que vai interferir na secreção pancreática, a síndrome do intestino curto, a doença intestinal inflamatória, todas essas vão estar ligadas a essa deficiência de vitamina K. Então, um exame clínico comum são os sinais de deficiência de distúrbio de coagulação, é a equimose, a epistáxise, a hematúria, o sangramento gastrointestinal, a hemorragia no pós-operatório, a hemorragia intracraniana, e diga-se de passagem, essa hemorragia intracraniana é uma das principais causas de morte neonatal. E além disso, temos também a hemoptise. Então, essa
não é, essa deficiência clínica da vitamina tem sido descrita como hipoprotrombinemia. Hipoprotrombinemia, é isso. Está associado, então, a esse aumento do tempo de protrombina presente no sangue. Então, aumentando quadros hemorrágicos que ameaçam a vida e tudo mais. Tudo isso pode ser corrigível com a reposição da vitamina K, mas mesmo assim não deixa de ser perigosa. Falar para encerrar os exames laboratoriais, a gente pode ter exame de hemograma completo, o tempo de protrombina, o tempo de tromboplastina parcial, né, ativada, o tempo de sangramento, o esfregaço periférico, perdão. Todos esses são exames que auxiliam na triagem, guiam ao diagnóstico de maneira da maioria das causas do sangramento anormal. Então, o paciente chega com sangramento que anormal, então ele provavelmente ele tem um problema nessa cicatrização ou problema plaquetário e vai ser passado esse hemograma ou os outros exames que vão auxiliar. Nesse tempo de trombina e protombina, a gente vai ter essa avaliação indireta do déficit de vitamina K através do quê? Da determinação do tempo de protrombina que, no sangue, que se tiver abaixo de 70%, a gente vai ter essa presença de sangramento que vai ser um indício dessa baixa do tempo de trombina e de protombina. Então, agora falando dos mais importantes, a gente vai ter um exame para calcular o fibrinogênio. Eita! Como o fibrinogênio é uma glicoproteína sintetizada no fígado, estando ligada a esse fator de coagulação, a deficiência do fibrinogênio pode prolongar esse tempo de protrombina, esse tempo de tromboplastina parcial ativada e esse tempo de trombina. Então, a gente faz um exame para calcular o fibrinogênio e ele precisa estar com valores de referências entre 150 a 400 miligramas por decilitro de sangue. Então, é desencadeado, quando há uma lesão no sangue, é desencadeado um processo chamado de pelo processo chamado de hemostasia, que contém esse sangramento. Alguns pequenos fragmentos de células, plaquetas, eles aderem ao local da lesão, como está nessa figura aqui, que eu coloquei para vocês. Aqui. Então, várias plaquetas se aderem ao local da lesão e agregam-se formando um tampão, ao mesmo tempo que é iniciada a coagulação com ativação de sucessiva de diversos fatores de coagulação. Então, ocorre a cascata de coagulação tão conhecida. No final desse processo, a gente vai ter o fibrinogênio, que é uma proteína solúvel, que é convertida em filamentos de fibrinas, que reforçam esse coágulo plaquetário e formam um coágulo estável, evitando a perda adicional de sangue. E essa fibrina desses plaquetes permanece no local até ocorrer a cicatrização total do tecido. Até aqui.